Então, pessoal, finalizada a instalação de todos os nossos dispositivos, a nossa equipe de atendimento vai estar entrando em contato com vocês pelo WhatsApp para estar enviando aí o acesso ao nosso painel de monitoramento das câmeras frias de todos os dispositivos que forem instalados. Então, sobre o acesso, você pode fazer tanto pelo link direto, que a nossa equipe deve te enviar, ou também, se vocês quiserem, vocês podem entrar diretamente em app.atmosenergy.com.br e estar colocando aqui o número identificador, que também vai estar sendo disponibilizado pela nossa equipe. Então, voltando aqui ao nosso painel, como vocês podem ver, ele é um painel bem simples, em que ele vai estar mostrando basicamente 4 principais informações para vocês. A primeira seria a temperatura interna, a segunda seria o set point ativo naquela câmera, a terceira seria uma margem de segurança com relação aos parâmetros que estão atuando na câmera naquele determinado momento, e o quarto seria o monitoramento dos acionamentos de degelo que vão estar ocorrendo. Vocês vão ter acesso a essas informações aqui, como vocês podem ver, tanto num formato tabular, então aqui onde a gente, nessa tabela verde, onde a gente vai estar colocando todas as configurações atuais na câmera, quanto no formato gráfico, onde vocês vão conseguir ver o histórico de todas essas 4 informações nos determinados períodos em que vocês conseguem passar o mouse aqui e identificar aquelas informações naquele determinado período. Além disso, vocês também vão poder alterar o período de visualização desses dados. Então, a gente conta aqui com essas 5 opções de visualização, as últimas 6 horas. Então, se vocês quiserem ver uma visualização um pouco mais aproximada ali das últimas 6 horas, essa seria a visualização melhor. As últimas 12 horas, as últimas 24 horas e também os últimos 2 dias e 7 dias. Para essas 2 últimas opções, a gente também tem a opção de também estar identificando cada dia em específico aqui em cima do gráfico. Então, se você quiser ver exatamente as informações referentes apenas ao dia 12, por exemplo, é só clicar aqui que o painel vai se ajustar automaticamente àquela visualização escolhida de dados. Então, sobre o nosso painel, é basicamente isso. Aliado ao nosso painel, nós vamos também estar enviando pelo grupo de WhatsApp, né, que é o nosso canal de comunicação, nossos alertas automatizados. Cada dispositivo, sempre que a gente tiver uma temperatura que saia da nossa margem de segurança definida aqui, a gente vai estar enviando um alerta no seu grupo de WhatsApp com todas as informações de temperatura e temperatura média, temperatura naquele momento, para que a gente sempre esteja de olho, monitorando as suas câmeras frias e garantindo a máxima qualidade dos seus produtos. Obrigado. Então, pessoal, finalizada a instalação de todos os nossos dispositivos, a nossa equipe de atendimento vai estar entrando em contato com vocês pelo WhatsApp para estar enviando aí o acesso ao nosso painel de monitoramento das câmeras frias de todos os dispositivos que forem instalados. Então, sobre o acesso, você pode fazer tanto pelo link direto, que a nossa equipe deve te enviar, ou também, se vocês quiserem, vocês podem entrar diretamente em app.atmosenergy.com.br e estar colocando aqui o número identificador, que também vai estar sendo disponibilizado pela nossa equipe. Então, voltando aqui ao nosso painel, como vocês podem ver, ele é um painel bem simples, em que ele vai estar mostrando basicamente 4 principais informações para vocês. A primeira seria a temperatura interna, a segunda seria o set point ativo naquela câmera, a terceira seria uma margem de segurança com relação aos parâmetros que estão
atuando na câmera naquele determinado momento, e o quarto seria o monitoramento dos acionamentos de degelo que vão estar ocorrendo. Vocês vão ter acesso a essas informações aqui, como vocês podem ver, tanto num formato tabular, então aqui onde a gente, nessa tabela verde, onde a gente vai estar colocando todas as configurações atuais na câmera, quanto no formato gráfico, onde vocês vão conseguir ver o histórico de todas essas 4 informações nos determinados períodos em que vocês conseguem passar o mouse aqui e identificar aquelas informações naquele determinado período. Além disso, vocês também vão poder alterar o período de visualização desses dados. Então a gente conta aqui com essas 5 opções de visualização, as últimas 6 horas. Então, se vocês quiserem ver uma visualização um pouco mais aproximada ali das últimas 6 horas, essa seria a visualização melhor. As últimas 12 horas, as últimas 24 horas e também os últimos 2 dias e 7 dias. Para essas duas últimas opções, a gente também tem a opção de também estar identificando cada dia em específico aqui em cima do gráfico. Então, se você quiser ver exatamente as informações referentes apenas ao dia 12, por exemplo, é só clicar aqui que o painel vai se ajustar automaticamente àquela visualização escolhida de dados. Então, sobre o nosso painel, é basicamente isso. Aliado ao nosso painel, nós vamos também estar enviando pelo grupo de WhatsApp, né, que é o nosso canal de comunicação, nossos alertas automatizados. Cada dispositivo, sempre que a gente tiver uma temperatura que saia da nossa margem de segurança definida aqui, a gente vai estar enviando um alerta no seu grupo de WhatsApp com todas as informações de temperatura e temperatura média, temperatura naquele momento, para que a gente sempre esteja de olho, monitorando as suas câmaras frias e garantindo a máxima qualidade dos seus produtos. Obrigado. Então, pessoal, finalizada a instalação de todos os nossos dispositivos, a nossa equipe de atendimento vai estar entrando em contato com vocês pelo WhatsApp para estar enviando aí o acesso ao nosso painel de monitoramento das câmaras frias de todos os dispositivos que forem instalados. Então, sobre o acesso, você pode fazer tanto pelo link direto, que a nossa equipe deve te enviar, ou também, se vocês quiserem, vocês podem entrar diretamente em app.atmosenergy.com.br e estar colocando aqui o número identificador, que também vai estar sendo disponibilizado pela nossa equipe. Então, voltando aqui ao nosso painel, como vocês podem ver, ele é um painel bem simples, em que ele vai estar mostrando basicamente 4 principais informações para vocês. A primeira seria a temperatura interna, a segunda seria o set point ativo naquela câmera, a terceira seria uma margem de segurança com relação aos parâmetros que estão atuando na câmera naquele determinado momento, e o quarto seria o monitoramento dos acionamentos de degelo que vão estar ocorrendo. Vocês vão ter acesso a essas informações aqui, como vocês podem ver, tanto num formato tabular, então aqui onde a gente, nessa tabela verde, onde a gente vai estar colocando todas as configurações atuais na câmera, quanto no formato gráfico, onde vocês vão conseguir ver o histórico de todas essas 4 informações nos determinados períodos em que vocês conseguem passar o mouse aqui e identificar aquelas informações naquele determinado período. Além disso, vocês também vão poder alterar o período de visualização desses dados. Então a gente conta aqui com essas 5 opções de visualização, as últimas 6 horas. Então, se vocês quiserem ver uma visualização um pouco mais aproximada ali das últimas 6 horas, essa seria a visualização melhor. As últimas 12 horas,
as últimas 24 horas e também os últimos 2 dias e 7 dias. Para essas duas últimas opções, a gente também tem a opção de também estar identificando cada dia em específico aqui em cima do gráfico. Então, se você quiser ver exatamente as informações referentes apenas ao dia 12, por exemplo, é só clicar aqui que o painel vai se ajustar automaticamente àquela visualização escolhida de dados. Então, sobre o nosso painel, é basicamente isso. Aliado ao nosso painel, nós vamos também estar enviando pelo grupo de WhatsApp, né, que é o nosso canal de comunicação, nossos alertas automatizados. Cada dispositivo, sempre que a gente tiver uma temperatura que saia da nossa margem de segurança definida aqui, a gente vai estar enviando um alerta no seu grupo de WhatsApp com todas as informações de temperatura e temperatura média, temperatura naquele momento, para que a gente sempre esteja de olho, monitorando as suas câmaras frias e garantindo a máxima qualidade dos seus produtos. Obrigado.